Seja bem-vinda, bem-vindo ao programa Abrindo a Gaiola. O tema que iremos debater hoje é A Criança é um Espírito. E esse tema diz respeito a todos nós, né, Ururaí? É porque todos nós somos espíritos. E às vezes a gente olha para uma criança e imagina que ela é uma criança também espiritualmente. E não, ela é espírito, num corpo de criança. E isso é fundamental para que você entenda como lidar com uma criança, como lidar com aquele espírito, princípio inteligente do universo, para que ela cumpra a missão dela. A missão dela é se aperfeiçoar, é progredir. Ela está aqui para isso. E muitas vezes, quando a gente olha para uma criança, a gente se esquece disso, que a criança é um espírito, princípio inteligente do universo. E hoje nós vamos refletir a respeito de um artigo publicado por um psicólogo e doutor em educação espanhol chamado Rafael Guerreiro Tomás. Esse autor, ele publicou algumas frases que são nocivas na educação da criança. E nós queremos refletir sobre isso à luz do Espiritismo. Então vamos falar muito de Kardec em cima dessas afirmações que ele faz. Lembrando isso, né, que sempre a gente tem uma referência no Espiritismo. Lógico que o Espiritismo não fala de tudo, não faz sentido, não é essa a proposta. Mas os princípios básicos se encontram no livro mais completo do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Lembre-se disso, esse é o livro mais completo do Espiritismo. Essa é a cartilha, esse é o manual. É daqui que deve começar a sua instrução. Por quê? Porque para que você tenha uma referência. Como existem aí muitas obras psicografadas, mediúnicas, algumas pseudo-mediúnicas e cada vez mais obras e mais obras, né? Se você não tiver uma referência, você vai sendo, às vezes as informações vão sendo deturpadas e aí você perde a referência. Por quê? Qual a importância da referência? Qual a importância de você ter acesso ou se informar junto ao Livro dos Espíritos, que é o livro mais completo do Espiritismo? Para que você não seja desinformado, para que você não seja alimentado por mentiras. Nós queremos a verdade, nós queremos estar em sintonia com aquilo que vai contribuir, colaborar para a sua felicidade, estando em sintonia com as leis naturais, né? O primeiro ponto que vamos começar a debater é a respeito do... Quando o pai ou a mãe vira para o filho e diz assim: pare de chorar por essa bobagem, isso não é nada. Na psicologia, a gente chama isso de invalidar a emoção que a criança está sentindo. Então, raiva, medo, tristeza, alegria são emoções naturais que todos nós sentimos e a criança também sente. Quando eu invalido essa emoção da criança, eu estou decidindo por ela o que ela deveria sentir. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui super comum. A criança se corta, se machuca, e começa a chorar. E todo mundo corre lá e fala: não foi nada. Como assim não foi nada? Eu estou cortado, machucou, está saindo sangue. Como assim não foi nada? Está doendo. Está doendo. Me dá seu dedo aqui para eu fazer um cortinho para você ver como que dói. Então, o primeiro ponto é: vamos validar as emoções dos outros. Depois nós vamos desconstruir se for uma emoção ruim. Depois nós vamos resolver essa emoção. Mas no primeiro momento é importante validar, é importante acolher, para que a criança possa se sentir à vontade para conversar com a gente quando ela tiver essas emoções. E muitos dos transtornos mentais, né, Márcia, surgem porque as pessoas não expressam as suas emoções. A pessoa mais feliz é aquela que expressa as suas emoções. Seja emoção de alegria, seja uma emoção de tristeza, seja aquele choro por ter se sentido sensibilizado diante de alguma coisa. Quer dizer, ela baila entre as emoções.
a pessoa, quanto mais infeliz, mais ela vai bloqueando as emoções. E pode ser que, às vezes, isso começou na infância, quando ela expressava as emoções e alguém, ou o pai, ou a mãe, ou o meio, né, inibia aquelas emoções. Uma das fontes de machismo, infeliz, né? Todo machismo é infeliz, mas aquele machismo assim doentio é aquela pessoa que diz assim, homem que é homem não chora, né? Em algum momento, essa criança do sexo masculino ouviu isso na sua infância. E em algum momento isso entrou na mente dela. Lógico, tem crianças que não entram, porque ela já vem com uma bagagem. Então, aí em cima do nosso tema, né? A criança é um espírito. Se é um espírito que já vem de existência anterior, com uma imunidade emocional, quando a criança... Alta? Imunidade emocional alta, forte, quando a criança ouve isso, ela não valida. Mas se é um espírito que vem com uma imunidade emocional fraca, baixa, frágil, quando ela ouve isso, quer dizer, ela tem poucos filtros. Aquilo entra e pode se tornar uma verdade, né? E isso vai gerar escolhas infelizes no futuro. Sem contar as situações de trauma. Porque a criança pode trazer de uma outra encarnação uma situação traumática. No momento de morte, por exemplo, em outra encarnação, eu posso tomar alguma decisão em função de acontecimentos que me alcançaram e isso vai me gerar um trauma. Então, por isso a importância de acolhermos a criança em vez de invalidarmos o que ela está sentindo. Acolher para resolver. E também aproveitar esse tema, né, que é um tema tão provocador, e nós estamos falando aqui da infância, né, Márcia? Lá na questão 379 seguintes de O Livro dos Espíritos, tá? Estamos fazendo algumas correlações. Lembrando que ninguém é obrigado a ser pai ou a ser mãe, né? Não existe nenhuma obrigação. Aliás, o Espiritismo não obriga ninguém a nada e não proíbe ninguém de nada, porque senão seria religião, porque teria dogmas. O Espiritismo ensina como funcionam as leis naturais. E aí cada um, através do seu livre-arbítrio, vai tomando as suas decisões e fazendo as suas escolhas. Então, você não tem obrigação nenhuma, né? Antigamente a gente ouvia isso, né, Márcio? Crescer, estudar, casar, ter filhos, né? Trabalhar, ganhar dinheiro, ficar doente, se aposentar, ficar doente e morrer. Seria esse esquema. Você não tem obrigação nenhuma. Você não vai ganhar essa existência por ter filhos ou por não ter filhos. Sejam biológicos ou não, né? Sejam biológicos ou não, adotivos, seja como for. Você vai, né, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, ter filho, seja pai, seja mãe, é uma vocação. Tem pessoas que não têm vocação, mulheres que não têm vocação para a maternidade, pais que não têm vocação para a paternidade. Está tudo certo. Não se sinta obrigado a isso. Da mesma forma também que existem mulheres que têm vocação para a maternidade, tem homens que têm vocação para a paternidade. Então, respeite as decisões do outro, porque se você não respeita a decisão do outro, você está infringindo o princípio básico da transformação pessoal, que é amar ao próximo como a si mesmo. E quem ama ao próximo como a si mesmo, simplesmente respeita as decisões do outro e não julga ninguém pelas decisões que as pessoas tomam, né? Outro ponto levantado nesse estudo é o fato de que muitos pais projetam nos filhos as próprias expectativas. Então, cuidado com as suas expectativas projetadas no seu filho. Quando a gente diz para o filho que ele pode ser tudo o que ele quer, tudo o que ele quiser, quando a gente diz para o filho que ele pode sonhar muito alto e buscar os seus sonhos, nós estamos trabalhando o sonho com planejamento.
Nós estamos trabalhando exatamente a questão 379 aqui do Livro dos Espíritos, que mostra que o espírito de uma criança, ele é, na verdade, um espírito imortal que tem muita experiência, tem muita vivência anterior e vai ser limitado por aquele corpo físico que ainda é um corpo infantil. Porém, essas limitações vão sendo vencidas à medida em que a criança cresce e vai se desenvolvendo. Então, auxilie seus filhos nos sonhos, no planejamento, na estratégia de crescimento da sua vida. Sente com ele para planejar o futuro. Explique para ele como funciona. E aqui eu quero colocar uma questão importante, que é a questão do propósito. Ensine seus filhos a desenvolverem um propósito de vida. Porque o propósito da sua vida, da minha vida, não pode ser apenas o de subsistir. Subsistir faz parte do fato de estarmos na matéria. Mas nós necessitamos de propósitos espirituais, ainda aqui na Terra, que possam dar sentido para a nossa vida, possam dar alegria de viver, entusiasmo pela vida, independente da nossa ação material. E quando a gente fala em propósito, a gente está te convidando para romper com o materialismo que a gente aprende com Kardec, né? O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Questão, acho que 799, né? Na 799 ele diz que ele vai combater o materialismo. Combater o materialismo. Então, por exemplo, você tem um filho que se formou em engenharia, medicina, arquitetura, que maravilha, né? Ele fez a realização profissional dele, isso vai facilitar uma realização financeira, mas a vida não é só isso, porque se você só focar nisso, você vai estar replicando o sistema materialista capitalista que quer pessoas, né, pagadoras de impostos, quer mão de obra. E não é isso apenas, é muito mais do que isso. É isso, mas é muito mais do que isso. Lembre-se, o seu filho é espírito, então é necessário que desde criança, que ele já é espírito, você converse com ele sobre a importância de ter um propósito de vida, de fazer pelo bem comum, de fazer pela humanidade. O que é que ele pensa em fazer também, além da profissão dele, para que o mundo seja mais justo, mais feliz, um mundo melhor para todos. E também, Márcia, convém a gente lembrar aqui, ainda nessa questão, tem uma informação hiper relevante, que às vezes as pessoas não se dão conta. Kardec questiona, é tão desenvolvido quanto o de adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Aí os espíritos sábios respondem, pode até ser mais, se mais progrediu. Aqui duas informações. Primeiro, os espíritos sábios que respondem a Kardec, eles não usam a palavra evoluiu. Por favor, não fale que seu filho é mais evoluído que você. Porque aí tem uma conotação biológica que pode representar muitas coisas. Seu filho progrediu mais do que você. Então, muitas vezes, está aqui, 379. O seu filho progrediu mais espiritualmente do que você, mesmo que ele ainda esteja num corpo de criança. E isso é muito bom, né? Isso mostra a importância nesse sentido de troca de experiências junto a ele. Por isso não faz sentido o pai achar que só porque é pai é melhor do que o filho. Somos todos parceiros de mudança e estamos nessa encarnação, uns apoiando e auxiliando os outros. Daí a gente vai para um outro ponto, Duraí, que é a questão do uso do tempo na educação. Muitos pais dizem que o importante é tempo de qualidade. Não, o importante é tempo e de qualidade, são as duas coisas juntas. É importante você colocar tempo na participação da vida do teu filho, porque a educação exige esse comprometimento. A educação exige presença. Eu não posso terceirizar a educação dos meus filhos. É óbvio que com a vida corrida que todos nós temos, nós necessitamos nos adequar. Mas, por favor, você que é pai, você que é mãe,
quando você verificou se tinha vocação para ser pai e mãe, você já entendeu que isso iria exigir a sua presença física, o seu tempo de qualidade. Porque daí a gente vai para a questão 383 de O Livro dos Espíritos, onde os espíritos dizem que a criança passa pelo estado de infância porque é exatamente nesse período em que passa com os pais é que ela está mais acessível às impressões que recebe. Então, ela vai receber as correções, as orientações que eu e você, enquanto pai e mãe, vamos ter um momento de passar para ela essas impressões e aí ela vai se transformar em alguém melhor. E isso é muito interessante porque o livro é de 1857, né? E essa resposta dos espíritos vem de acordo com a neurociência. Porque a neurociência hoje nos ensina que o cérebro se desenvolve até os 25 anos de idade. E existem períodos de desenvolvimento, né? Os primeiros 7 anos, depois o segundo, depois o terceiro período. E por que é importante isso? Porque o cérebro bem desenvolvido, inclusive com emoções e tudo mais, ele vai poder expressar da melhor forma possível os sentimentos do espírito. Porque o espírito está ali. Agora, ele necessita de um cérebro desenvolvido para poder expressar as suas emoções, os seus sentimentos. E ainda nessa questão, né, Márcia, ele coloca assim, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. Então, esse deve ser o seu foco junto ao seu filho, junto a essa criança que é um espírito. Ele está se aperfeiçoando, ele está progredindo. A cada dia que passa, você ensina isso junto ao seu filho, ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, progredir. Porque senão a gente fica apenas na vida material. Óbvio, estamos no mundo material e necessitamos também dos valores materiais. Mas lembre-se, esse é o tema do Abrindo a Gaiola de hoje. Aliás, é por isso que nós estamos aqui no Abrindo a Gaiola. A criança é um espírito, é para você abrir essa gaiola e achar que quando você está lidando com uma criança, você está lidando ali com um serzinho, tal, frágil, não sei o quê. Essa fragilidade, entre aspas, essa sensibilidade está no corpo, mas não é no espírito. O espírito já é um ser que já vem de várias existências anteriores. Outro ponto para refletirmos aqui é quando o pai ou a mãe, por conta do estresse do dia a dia, os compromissos sociais, compromissos familiares, compromissos de trabalho, muitas vezes dizem assim, não aguento mais. Você está muito pesado para mim, eu não aguento essa situação, não estou dando conta. Pai, mãe, em primeiro lugar, tire um tempo para você, cuide-se, preste atenção para saber o que você precisa fazer para se sentir melhor. Eu sei que muitas vezes é pesado, eu sei que muitas vezes fica difícil, principalmente nessa situação que estamos vivendo hoje, com tantas inseguranças nos alcançando. O que queremos te convidar é para que você observe o que você pode fazer para se tranquilizar um pouquinho mais. Tire alguns momentos para você. Sabe, desligue, vá fazer alguma atividade que te dê prazer. Vá fazer uma caminhada, vá fazer uma meditação, vá tomar um banho, vá fazer algo para interromper esse processo de estresse. E, por favor, em momento algum, diga para uma criança, para alguém que é frágil fisicamente, que ela está sendo uma carga pesada demais. Porque essa criança, esse ser, conta com você, adulto, para conseguir levar à frente essa encarnação. E muitas vezes nós vemos crianças desesperadas, desanimadas, com ideação suicida, porque não se sentem acolhidas o suficiente no ambiente em que vivem. Então, de um lado, não é romantizar a maternidade. Nossa, ser mãe é uma coisa maravilhosa, ser mãe é uma missão, que não sei o quê. Para.
ser mãe e ser pai, né? Ser mãe e ser pai, porque infelizmente o sistema ainda é um patriarcado branco, né? E então acaba sobrando, entre aspas, acaba tendo um peso muito maior para a mãe. Então, mãe, ela tem o seu cansaço, ela tem as suas fragilidades, porque antes de ser mãe, ela é mulher. Então, mãe, cuide da sua parte mulher, mas cuide todo dia, nem que para isso você necessite separar cada vez mais um tempo para você. Enquanto isso, aí aciona o modo mãe e nesse momento entregue-se junto a seu filho, sua filha, para que eles se sintam ali prioridades. A questão do amar, do sentir-se amado, é quando o seu filho se sente que naquele momento ele é prioridade. Mas no outro momento você estava andando de bicicleta, praticando esporte, ouvindo música, como mulher, que é muito natural e saudável junto a você, como espírito e para o seu emocional. E aqui vai uma crítica pessoal minha, Márcia, né? Eu não gosto quando alguém se refere a um adolescente que está entrando na adolescência como um aborrecente. É uma palavra horrível, uma palavra pejorativa que não acrescenta absolutamente nada. Na verdade, aquele espírito, quando ele começa a entrar na puberdade, vai entrar na adolescência, o que acontece é que ele começa a trazer as características que ele tem. Está lá na questão 385. Então o espírito começa a apresentar quem ele é. Ele começa a retomar a natureza que lhe é própria, é o que está escrito pelos espíritos. E aí, então, muitos pais não sabem lidar com isso e começam a classificar aquela criança como difícil, como complicada, como birrenta. Na verdade, é o seu filho, a sua filha, que precisa do seu afeto, do seu carinho, do seu tempo, da sua atenção e do seu apoio para vencer as próprias dúvidas que carrega. Esse é o papel do pai e da mãe, porque nós já falamos no outro programa que uma coisa é você criar o filho, outra coisa é você educar o filho. Aqui nós estamos falando de amar. Amar exige compromisso. E amar significa dizer para o seu filho, filho, eu te amo. E fazer com que o seu filho também gere essa correspondência. Por quê? Porque o amor, em termos de cérebro, produz ocitocina. E essa ocitocina vai também dar uma tranquilizada nas tendências negativas ou infelizes que seu filho traga de existências passadas. Ele vai se sentir mais tranquilo, ele vai entender que aquilo são más tendências, né? Que ele deve estar corrigindo. Então, a adolescência, conforme a gente aprende aqui, e a neurociência também fala sobre isso, é o período em que aflora as tendências reais, né? Até ali a infância, alguma coisa estava ali entorpecida para ele poder ser atendido. Porque já imaginou uma criança nascer já num estado de adolescência, né? Então a natureza é perfeita. Agora, nesse período de adolescência, pai e mãe, o seu filho ou a sua filha está apenas mostrando algumas tendências. Não quer dizer que sejam tendências negativas, porque o questionamento aflora mais, isso é muito saudável, por favor, né? A vontade própria aflora mais, e isso é muito saudável. A liberdade aflora mais, e isso é muito saudável. Lembre-se que estamos no ano 22 do século 21, e é necessário você se atualizar e contextualizar para esse mundo que nós estamos vivendo, e o mundo está progredindo, com certeza, né? A lei do progresso. É claro que nós queremos que nossos filhos sejam mais autônomos, que eles tenham mais iniciativa, mas entenda que ficar comparando o seu filho com o irmão ou com o primo, ou mesmo comparando com você, não vai fazer mudança positiva, né? Quando a gente compara um filho com a gente mesmo, a gente se esquece que são gerações diferentes, né? Que são acontecimentos diferentes e que cada ser é um. Como o Uraí já colocou aqui, nós somos
espíritos, nossos filhos são espíritos. Então, em vez de fazer comparação com o irmão ou comparação com outras gerações, vamos focar no potencial que essa criança tem, vamos estimular esse potencial para que ela possa ser a melhor criança, o melhor adolescente e o melhor adulto que ela der conta de ser. E esse melhor significa no sentido de progredir espiritualmente. Lembre-se disso. E também entender que seu filho é espírito é uma coisa triste, mas ele pode morrer, né, Márcia? Sim. Seu filho pode morrer. Isso não faz parte da lei da natureza, entre aspas. Mas ele pode morrer. Então, tudo isso, se você lida com seu filho sobre esses assuntos, sobre a questão da morte, que você pode morrer, que seu filho pode morrer, tudo isso fica mais natural, fica mais leve, viver fica mais leve. E cada dia faz muito mais sentido, no sentido de progredir espiritualmente. Quando uma pessoa morre, seja ela uma criança, seja ela um jovem, um adulto, um idoso, a gente sempre deve pensar assim: será que ele ganhou existência? Será que ele progrediu espiritualmente? Será que ele desencarnou, voltou para o mundo espiritual muito melhor do que quando ele veio para cá? Então, enfim, essa é a nossa provocação no programa de hoje, né? No sentido de contribuir para que você abra as gaiolas das crenças mentais limitantes, né? E possa ser cada vez mais feliz junto a você e junto aos seus filhos.